Então, gente, hoje a gente está chegando à última série do Dispersos, né? Essa série que a gente seguiu aí por um bom tempo, lendo a carta de 1 Pedro. A gente usou como tema geral, né, um chamado de esperança, porque é isso que Pedro direciona toda a carta. Pedro aponta e mostra. E hoje a gente vai dar prosseguimento a essa série, chegando ao final dela. Foi uma série que a gente percebeu a relação que existia, né? Que existe entre o momento que a gente está vivendo hoje, um momento de pandemia, um momento de confusão política, um momento de problemas sociais, era muito semelhante aos problemas que a igreja que Pedro estava escrevendo a carta vivia. Era uma igreja que estava sendo perseguida, era uma igreja que tinha fugido de sua região natal, era uma igreja que estava sofrendo muito. Então, quando a gente começa a ver a relação, a gente percebe que muito o que Pedro falou para aquela igreja é útil para a gente hoje. São palavras de Deus que hoje a gente pode ver na nossa vida, que a gente pode tornar como prática. Então, se você quer acompanhar, se você quer ver como a gente viu isso, você pode ver os outros vídeos que a gente veio estudando a carta de Pedro. E hoje a gente está chegando ao final, a última pregação nessa carta, pelo menos nessa série, né? A gente está encerrando ela e a gente vai ler 1 Pedro 5, do 8 ao 11, né? É um momento final que Pedro está falando, depois ele vai começar a se despedir de forma pessoal para cada membro lá que ele conhecia daquela igreja, mas aqui é um momento final que ele dá os últimos conselhos para aquela igreja. E ele vai dizer assim, nesse momento: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará força e porá firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Então, Pedro aqui, como a gente está lendo, ele vai estar chegando a uma conclusão. Ele vai estar dando o último conselho para essa igreja, ele vai estar dando o último conselho para essas pessoas que viviam uma realidade muito complicada, como eu já falei um pouquinho aqui, né? Era uma igreja que tinha fugido, que tinha sido dispersa ao ponto Galácia, Capadócia, Bitínia, que é a região da Turquia atualmente. Então, era uma igreja que saiu de Jerusalém, estava vivendo com outros governantes, outras relações de trabalho, estava vivendo uma outra realidade, e dentro dessa realidade eles estavam sendo perseguidos por conta de sua fé, perseguidos por conta, né, de serem um povo estrangeiro, perseguidos por serem um povo oprimido sob o regime de outro governo, de outro povo, né? O povo romano oprimia os judeus, né, e dominava sobre os judeus. Então eles viviam um momento muito tenso, muito complicado. Então eles eram fugitivos, perseguidos e haviam perdido tudo, todo o referencial deles. E Pedro está escrevendo essa carta, e Pedro vai chegar nesse momento final, como a gente vem lendo, como a gente vem acompanhando, ele vai deixar uma relação muito clara e muito importante para a gente quando a gente está passando por dificuldade, quando a gente está passando por problemas, quando a gente está vivendo nesse mundo e percebendo que as coisas não estão indo como a gente planeja, a gente está sofrendo um pouquinho mais. Ele vai deixar algo muito claro para a igreja que muitas vezes nós esquecemos. No momento que a gente está disperso, no momento que a gente está vivendo essa realidade, a gente fica muito centrado no que está acontecendo aqui. Mas a Bíblia sempre vai deixar clara que a nossa realidade ela não é apenas física. Ela também existe uma realidade sobrenatural, uma realidade espiritual, algo que a gente não pode pegar em mãos, mas a gente pode sentir. É assim o relacionamento com Deus, mas assim também é o relacionamento que nós acreditamos que existe em relação ao diabo. Ele não é uma figura mitológica, ele não é algo que criado para colocar medo em criancinha, não, ele é realmente algo que existe. Ele é uma pessoa, né, no sentido assim, ele tem uma identidade e ele tem um propósito, que é devorar a nossa fé, que é acabar com a nossa fé. Então Pedro ele vai chegar no final da carta falando sobre que esse sofrimento que eles poderiam estar passando, que essa igreja poderia estar passando, também poderia ser causado pelo diabo. Então, pensando nisso, ele vai deixar uma mensagem muito clara para essa igreja, que é: fiquem firmes. Fiquem firmes, resistem, lutem, preparem-se.
algo que ele vai deixar, ele vai começar então a falar, depois de ele ter falado sobre várias coisas, fala sobre o sofrimento que veio da mão de Deus, mas ele vai dizer estando alerta, fiquem firmes estando alerta. Ele vai usar duas palavras, sejam sóbrios e vigiem. Quando ele vai falar dessas palavras, quando ele vai utilizar essa linguagem, ele vai deixar muito claro a relação da gente precisar estar atento. A gente não poder estar sob efeito de nada. A gente não está sob efeito de nenhum tipo de droga, de nenhum tipo de entorpecente, algo que vai nos tirar a nossa sensibilidade. A gente tem que estar atento. E eu gosto muito porque a linguagem que ele vai utilizar é a mesma linguagem que Paulo vai utilizar em outra passagem, como em Efésios 6, de 10 a 18, que para os que já convivem na igreja, que já frequentam a igreja, podem conhecer esse texto como o texto da armadura da fé. Quando Paulo vai lembrar os irmãos, olha, estejam firmes e preparem-se, utilizem a armadura da fé, porque vocês estão em um conflito, vocês estão em uma guerra. Então, se você está numa guerra, você precisa estar preparado. Fique em alerta. Você não pode ficar sonolento, você não pode ficar desatento. Então, Paulo, nessa passagem, ele vai dizer que nós devemos usar o capacete, a armadura, toda uma armadura militar, porque ele sabe que nós estamos em guerra, nós estamos em um momento de tensão. E quando a gente pensa nisso, eu gosto de trazer à memória algo que acontece muito. Eu acho que todo mundo que já veio numa cidade que tem um pouquinho mais de violência, tem um pouquinho mais de você saber que tem muito assalto na rua, e você saber que se você sair andando com o celular no ouvido, você vai ser roubado. Isso cria em você um sistema de alerta, um sistema de vigia, porque você sabe que há perigo. Quando a gente sabe que há algum perigo, a gente fica mais vigilante. Tanto que foi um choque cultural para mim quando cheguei aqui em Petrópolis, que eu não conseguia compreender como as pessoas andavam na rua com o celular no ouvido, como as pessoas conseguiam parar na rua para conversar com o portão aberto de casa. Isso não era uma realidade comum para mim, que vim de uma região mais perigosa, em que viver assim não era possível. Então eu vim muito mais alerta, porque o perigo, a sensação do medo de que algo vai acontecer, ele faz com que eu andasse na rua olhando para ver se vinha alguma moto, prestando atenção em qualquer movimento. Isso acontece com a gente, é natural. Quando a gente sabe que o perigo vai chegar perto da gente, a gente fica mais alerta, a gente fica mais vigilante. Então é isso que Paulo e Pedro vão dizer na Bíblia. Pedro vai deixar muito claro para essa igreja, olha, se preparem, estejam alertas. Não fiquem prestando atenção em várias coisas, não fiquem utilizando outros meios de viver esse sofrimento, porque no momento do sofrimento a gente pode usar coisas paliativas, a gente pode usar coisas que vão nos tirar nosso senso, que vão nos tirar no senso de alerta. E o alerta que ele está dizendo é porque nós estamos em guerra. Nós, na igreja, nós acreditamos e temos a certeza que essa realidade que nós vemos, ela também é permeada pelo sobrenatural. E a Bíblia vai deixar muito claro que a nossa guerra não é contra homens e autoridades, mas sim contra principados e potestades, contra as forças das trevas. São contra as forças espirituais que querem destruir, que querem consumir a nossa alma. É contra eles que nós estamos lutando. E Pedro vai deixar isso muito claro. Estejam alertas às ciladas que vão acontecer. Estejam alertas a tudo que está ao seu redor. Estejam alertas para como você está lidando com esse sofrimento, para quem você está culpando durante esse sofrimento. Como você está lidando com ele? Será que você está deixando se corromper? Será que você está deixando seu coração ser levado e dominado? Eu gosto muito do livro de C.S. Lewis, em que C.S. Lewis ele vai tratar de uma forma, bem humorada, mas é o Cartas de um Diabo a Seu Jovem Aprendiz. E nesse livro, onde ele vai tratar de um diabo escrevendo para um diabo mais novo, ele vai deixar muito claro essa relação do enganar, do tirar a nossa mente do foco. Ele vai dizer assim, olha, nós não estamos na vida deles nos atrapalhando com certeza, mas sim com dúvidas, mas sim com incertezas. Nós não precisamos convencê-lo de que algo é completamente errado, nós só precisamos deixar a dúvida que aquilo pode não estar totalmente certo. E nesse momento, será que o sofrimento não pode ter deixado dispersos? Será que aquela igreja não estava dispersa e começando a pensar e a querer culpar, por exemplo, a Deus por conta do seu sofrimento? Querer abandonar sua fé ou tomar decisões equivocadas naquele momento? É por isso que Pedro vai deixar muito claro que nesse momento em que a gente vive de dispersão, onde a gente está tendo que se virar por conta de nova rotina de trabalho, novos desafios surgindo, dinheiro pode estar apertando, fiquem alerta, vigiem.
E eu gosto muito porque a palavra do Senhor vai dizer sempre: vigie, lendo a Bíblia, orando, se entregando ao Senhor, se dedicando nesse relacionamento. É isso que Pedro está chamando: vigiem, fiquem alerta. E aí então ele vai começar e vai apresentar de uma forma bem característica o nosso inimigo. Fiquem alerta, porque o inimigo espreita. O inimigo está ao nosso redor. E ele vai dizer: o diabo, o inimigo de vocês, e anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Essa é uma imagem que muitas vezes para nós que vivemos aqui e não convivemos com leões, não é algo muito sentido. Eu não sei se você está conseguindo ver essa imagem bem, eu não sei se eu consegui traduzir, mas depois, se você quiser, procure. Foi a imagem mais assustadora que eu encontrei de leão na internet. Essa imagem foi tirada por um fotógrafo exatamente momentos antes em que o leão estava ali prestes a atacá-lo, e ele só sobreviveu por conta do barulho, né, da máquina que fez, e o leão se assustou porque foi um barulho estranho. Mas esse é o rosto do leão. Esse é o rosto daquele a quem Pedro tinha em mente. Esse é o rosto exatamente do inimigo que ele quer trazer. Quando a gente vai pensar no diabo, quando a gente vai pensar muitas vezes na figura que falam sobre o diabo, alguns podem associar a cobra, podem associar a algo que vai ser escondido, a um ataque que vai ser de repente. Pedro está deixando muito claro: se preparem, porque o leão, o diabo, ele está ao redor de vocês. E ele está rugindo. E quando a gente vai estudar e vai ver sobre o leão, a vida do leão, o leão ele tem uma característica de que antes dele sair para a caçada, ele começa a rugir. Antes dele sair para pegar sua presa, ele começa a rugir de uma maneira tão forte que os dados, né, que a gente pesquisou mostraram que até 9 quilômetros de distância pode-se ouvir o rugido de um leão. E Pedro está fazendo essa imagem. Pedro conhecia isso. Ele vivia ali no Oriente Médio, próximo ao norte da África. Provavelmente ele já poderia ter ouvido histórias, ou em suas viagens, né, naquela região, ele poderia já ter visto, ou como o Império Romano fazia, ter visto esses animais em algum momento. Eu não sei se você sabe, mas o leão é um animal enorme, extremamente poderoso. Nenhum ser humano, nenhum homem consegue fugir dele sozinho. Por mais que você esteja armado, quando você vai ver e pesquisar, sempre vão dizer assim: olha, ou você acerta o tiro ou você morre. E se você correr, você morre também. Então, quando Pedro está trazendo essa imagem para aquelas pessoas na igreja, ele está dizendo: olha, preparem-se. O inimigo de vocês não é um inimigo qualquer. O inimigo de vocês não é algo fraco. Não é algo que você possa vencer. Não é algo que você possa lutar sozinho. Não é algo que você possa dizer: não, eu vou lá, eu vou encará-lo de frente, só de peito aberto. Não. Ele é um leão. Ele é um leão poderoso, que está rugindo, que está indo à caça, que está procurando aquele a quem ele pode devorar. Ele está procurando a fraqueza. Isso é quando a gente vai estudar o exemplo, a gente sabe. Se você já assistiu Animal Planet, você já viu. O leão ele não vai atacar o mais forte. O leão ele não vai atacar quem está no grupo. Ele vai procurar aquela presa que está ali, sozinha, desgarrada da manada. Aquela presa que se afastou por alguma razão. Aquela presa que ficou dispersa e não percebeu que todos ao seu redor estavam alertas e correram. E ela ficou. É aí que o leão vai e ataca. Pedro está deixando muito claro que o nosso inimigo, o diabo, ele pode fazer isso conosco. Ele pode perceber que nós estamos dispersos, que nós não estamos atentos, que nós estamos olhando para os problemas, que nós estamos focados ali naquela questão e não percebemos que ele já está ali, pronto para devorar a nossa fé, pronto para acabar com nossa crença de que Deus nos ama, de que Deus nos protege, de que Deus cuide de nós. Muitas vezes nós, da Igreja Presbiteriana, falamos pouco sobre isso, mas o que a Bíblia vai deixar muito claro é que o diabo, sim, ele tem poder para agir em nossa vida. O próprio Paulo vai dizer que foi impedido de visitar uma igreja por 2 vezes, porque Satanás o impediu, o diabo impediu ele de fazer uma viagem para visitar uma igreja. Quando a gente vai ler o texto de Jó é um relato em que o próprio Deus vai dizer: não, Satanás, você pode sim tocar na saúde de Jó, você pode tocar na família de Jó, mas você não vai tocar na vida dele. Quando nós entendemos, dentro da visão reformada sobre o diabo, nós entendemos que ele é como um leão, sim, mas um leão encolerado, onde ele só vai agir até onde Deus permite agir. Mas ele vai agir, mas ele vai devorar. É assim, então, que quando a gente vai perceber, ele vai deixar muito claro: resistam a ele, resistam a esse sofrimento. Não vai ser fácil,
não vai ser algo simples, mas a gente tem que entender que a gente está num momento de guerra, está num momento de tensão, e a gente tem que se perguntar como a gente está lidando com isso. Será que a gente está deixando ouvir o sussurro do nosso inimigo, aquele que quer nos confundir, e a gente não está querendo confiar mais em Deus? A gente não está querendo mais acreditar que a gente precisa ler a Bíblia, orar ao Senhor? Será que por conta de tantos problemas a gente esquece de fazer uma devocional diária? Será que por conta das sensações a gente está começando a culpar os outros, a gente está começando a querer brigar? Será que a gente está se permitindo ser influenciado por esse inimigo que está ao nosso redor? A gente tem que ficar alerta e resistir a ele. A Bíblia a todo momento vai falar sobre essa resistência, e Pedro vai deixar muito claro para essa igreja que sofria sim a pressão diabólica na vida deles, de um sofrimento. Resistam ao sofrimento, resistam lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro ele vai deixar muito claro que o sofrimento da igreja é algo real, é algo palpável, que nós podemos aqui estar sofrendo de uma maneira, mas nós temos que ter a certeza que até hoje, igrejas por aí no mundo todo têm que viver escondidas, têm que viver fugindo, continuam sendo mortos por conta de sua fé, continuam perdendo seus empregos, perdendo todo o seu convívio social por conta de sua fé. E ele vai falar para nós, por exemplo, aqui no Brasil, resistam e tenham a certeza que os seus irmãos também estão sofrendo por isso. E aí ele vai falar, resistam permanecendo firme na fé. Eu gosto de a gente pensar, porque essa resistência, muitas vezes a gente vai dizer, certo, pastor, então a gente vai resistir, a gente vai vencer, a gente vai derrotar, e na nossa mentalidade dessa vitória pode ser, por exemplo, sobreviver ao sofrimento, ou não tomar tanto impacto, não ter tantos problemas, porque Deus está conosco. Na verdade, a resistência nossa é apesar do sofrimento. Nossa resistência é com o sofrimento. E aqui em Apocalipse 2, do 8 ao 11, a carta de Deus a uma igreja que é narrada lá em Apocalipse, essa igreja de Esmirna, é narrado que ele vai dizer assim para essa igreja: essas são as palavras que o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia do que dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não tenham medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel, agora olha o detalhe, até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Pedro, agora com a linguagem que João vai trazer para a gente lá de Apocalipse, quando ele fala sobre a nossa resistência ao sofrimento, nossa resistência aos problemas que vai encarar, ele vai deixar muito claro que às vezes esse sofrimento ele pode muitas vezes ceifar a nossa vida aqui na Terra. Ele pode nos levar, mas ele está deixando uma mensagem de esperança. Olha, se você resistir, se você ficar firme na sua fé, se você continuar acreditando que Deus lhe ama, que Deus lhe protege, que Deus cuida de você, se você continuar firme que tudo o que acontece na sua vida é para o seu bem, tenha certeza que você não vai sofrer a segunda morte. Que você, quando fechar os olhos aqui, você vai acordar numa realidade muito maior, muito melhor. Você vai ter a certeza de que você vai usufruir ao lado de Deus de uma vida de amor e perfeição. Pedro está dizendo, resistam, fiquem firmes na sua fé. E que fé é essa? Quando a gente está passando pelo sofrimento, a gente vai esquecer que Deus nos ama. Quando a gente está passando por um sofrimento, a gente vai esquecer que Deus cuida de nós. Quando a gente está passando por momentos assim e o diabo começa a nos atacar, começa a nos confundir, a gente vai querer culpar os outros, vai querer esquecer de Deus, vai querer se focar na oração, de ler a Bíblia, de se dedicar a estar junto dos irmãos, a andar junto, a abrir nosso coração. Eu gosto muito da palavra que falaram para mim, olha, ovelha sozinha é petisco de lobo. Ovelha que anda só, crente que diz assim, não, eu sou bom o suficiente, eu vou viver minha vida sozinha como cristão. Não, a gente não foi criado para viver sozinho, a gente foi criado para viver em comunidade. Pedro está dizendo para aquela igreja, andem juntos, fiquem alertas, porque vocês estão em guerra.
Vocês têm que estar alerta que tudo que pode estar acontecendo ao seu redor pode sim também ser armação, ser armadilha de Satanás, e pode sim nos fazer sofrer, como vai estar lá em Apocalipse, pode nos colocar na prisão. Quantos homens não morreram na boca de feras, crucificados, queimados por conta da fé em Cristo? Pedro está deixando muito claro para a gente: fiquem firmes na fé de vocês. Não desistam de acreditar que Deus lhe ama. Não desista de acreditar que Deus quer o seu bem. Não deixe de acreditar que Ele teve um eterno amor sobre você, que Ele se fez homem para sofrer o que você sofre, para pagar pelos seus pecados, para morrer na cruz, pagando o nosso erro, a nossa morte, para que nós tivéssemos vida. É nisso que nós não devemos esquecer. Nós não podemos esquecer que nós temos a missão de propagar isso. E eu gosto muito porque Pedro, a todo momento, ele repete: vocês vão passar por isso para que vocês preguem, para que vocês falem, para que vocês digam quem é a fé de vocês, em quem vocês acreditam. É no momento do sofrimento, é no momento onde a gente está sendo amassado por conta do mundo, a gente está sendo amassado por conta do diabo, que vai estar escrito lá no livro dos mártires. Eu gosto muito da frase que ele vai dizer: torturaram a igreja com bois, com animais, com açoites, com mutilação, mas esse sangue só fez crescer a igreja. Esse sangue foi o que semeou vidas e vidas que foram transformadas. Quantas vezes o nosso sofrimento não pode servir para mostrar ao outro: olha, eu passei por isso, mas Deus continuou me ajudando, mas Deus continuou firme ao meu lado, eu nunca me senti desamparado. Será que essa mensagem não pode ser o suficiente para abrir o coração de alguém? Deus não pode estar usando esse sofrimento para fazer com que pessoas ouçam a voz do Senhor, com que as pessoas entendam a sua mensagem? A gente às vezes esquece que a igreja, ela vive muito nessa realidade. Quanto mais perseguida, mais é que a igreja deve crescer. Quanto mais que a gente sofre como cristão, mais que a gente tem que ter fé, tem que se permanecer firme para pregar o evangelho. E Pedro, ele sabia que isso não é fácil. Ele sabia que viver dessa forma não é uma coisa simples. E é por isso que ao final, após ele falar que nós devemos resistir, após ele falar e mostrar que o nosso inimigo é um inimigo forte, é um inimigo capaz de nos devorar, acabar com a nossa fé, triturar a nossa fé, ele vai deixar muito claro que Deus nos ama. Fique firme, resista ao sofrimento, porque Deus nos ama. E você pode estar se perguntando, então, como Pedro vai dizer? Pedro vai dizer: olha, o Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido pouco de tempo, se comparado à eternidade que a gente vai passar ao lado dele, esse Deus vai lhe restaurar. Esse Deus vai confirmar os seus pés. Esse Deus vai lhe dar força e lhe explorar sobre firmes alicerces. Pedro vai deixar muito claro para essa igreja de que Deus a ama. Você pode estar ouvindo isso e dizendo: tá certo, mas eu não conheço a Cristo, eu não me relaciono com Deus, como é que funciona isso? Eu sou ruim, eu ainda continuo vivendo a vida de uma forma que não agrada a Deus, eu continuo vivendo nos meus pecados. Será que realmente essa mensagem é para mim? Será que realmente essa mensagem é para mim que falho tanto? Pedro começa de uma forma maravilhosa, ele começa: o Deus de toda graça. E graça é exatamente o fato que nós não podemos agradar a Deus, que nós não conseguimos viver uma vida perfeita, que nós não conseguimos louvá-lo e adorá-lo. E é por isso que ele tem que ter graça por nós. Ele tem que nos amar, apesar de nossas falhas. Mas ele nos ama de uma forma em que ele vive em nosso lugar. Nós, por conta do nosso pecado, por conta dos nossos erros, nós merecíamos a morte, viver eternamente afastados de Deus. E todos nós erramos, todos nós falhamos e todos nós temos essa condenação sobre nós. Mas Pedro vai deixar muito claro: o Deus de toda a graça, aquele que lhe amou apesar do seu pecado, aquele que lhe amou ao ponto de descer na terra, se fazer homem e viver uma vida que você não conseguiu viver. Resistir à tentação do diabo, que às vezes a gente não consegue viver. Cristo resistiu. Cristo sofreu a tentação de abandonar a cruz. Quando estava sofrendo, quando estava lá sendo espancado para ir para o Calvário, quantas vezes ele não pôde e foi desafiado a sair da cruz? Quantas vezes ele não foi desafiado a simplesmente abandonar aquele sofrimento?
Quantas vezes ali o diabo não pode tê-lo tentado e dito, pronto, você não é Deus, saia. Resista, lute. Mas ele se entregou. Ele se entregou em amor por nós. Eu gosto muito de entender isso e perceber que a graça, ela precede a qualificação. Em primeiro lugar, Deus nos ama, depois ele nos qualifica. Em primeiro lugar, Deus nos ama, morre em nosso lugar, ressuscita ao terceiro dia, nos dá nova vida. E aí sim ele vai nos qualificar, aí sim ele vai nos dar força, aí sim ele vai nos resistir. É isso que Pedro está dizendo, olha, o Deus de toda graça, que fez isso através de Cristo Jesus, ele vai lhe capacitar, ele vai lhe dar força, ele vai estar do seu lado, ele vai lhe pôr firme, ele vai confirmar a sua fé, ele vai lhe amar, ele vai lhe proteger. E por mais que você possa fechar seus olhos aqui, por conta do sofrimento que você viveu, você vai abrir para uma eternidade ao lado dele. E esse convite ele faz a todos nós. Nós devemos lembrar nesse momento de sofrimento, nesse momento de luta, nesse momento em que nosso inimigo quer nos abater, em que a nossa fé fica abalada por conta dos problemas que nós passamos, que podem sim ser causados por esse inimigo que nós temos, o diabo que está ao nosso derredor, querendo devorar a nossa fé. Nós temos que ter a certeza que temos um Deus que está ao nosso lado, que luta por nós, que nos defende, e que por mais que nós possamos perder a nossa vida, como ele falou lá em Apocalipse, resistam-lhe até a morte, e vocês terão a coroa da vida. É maravilhoso porque a morte para o cristão ela não é algo ruim, ela nada mais é que uma passagem para ter uma vida eterna ao lado de Deus. Então Pedro ele nos convoca, Pedro ele nos chama a viver de uma forma diferente em relação ao sofrimento. Ele nos chama a ficar atento, a olhar ao nosso derredor. Então, o que eu gostaria de lembrar a todos, como nós falamos hoje, fiquem alerta. Fiquem alerta, estejam firmes. Preparem-se, porque esse momento de sofrimento a gente está disperso, é tanta coisa acontecendo ao nosso redor, na nossa vida, que a gente esquece muitas vezes simplesmente de entregar nossos problemas ao Senhor, de orar. É tanta coisa acontecendo que a gente esquece de ler a palavra de Deus, realmente procurando ouvir a voz dele. Às vezes a gente está sofrendo e não percebe que, poxa, a gente poderia estar ajudando alguém, a gente poderia estar falando e testemunhando com a nossa vida, olha, eu estou sofrendo, está difícil, mas eu tenho certeza que Deus ainda me ama, que Deus ainda cuida de mim, e está falando isso para outra pessoa e está propagando o evangelho. É isso que Pedro está nos chamando. Pedro está nos chamando para ficar alerta e vigiar. E eu queria trazer essa palavra especialmente para as pessoas aqui que estão convivendo na nossa igreja. Nós somos uma igreja que está começando. Eu sempre penso nessa imagem na minha mente. Nós estamos indo para a frente da batalha. Nós estamos dizendo que vamos começar uma nova igreja na cidade de Petrópolis. Nós estamos dizendo que nós vamos começar a falar de Deus, a pregar o evangelho para as pessoas. Então nós vamos sim estar num momento de guerra, num momento de tensão. E nós temos que estar alerta, porque é nessa hora que vai começar uma batalha. É nessa hora que a gente vai começar a ser atacado. É nessa hora que o inferno vai começar a revidar, porque nós vamos estar indo até ele. A visão que eu gosto sempre de ter na mente é a visão bíblica, que diz que as portas do inferno não resistirão à igreja do Deus vivo. Essa imagem é exatamente da igreja num ataque ao inferno, retirando pessoas de lá. Não é a igreja se defendendo dentro do seu castelo, não é a igreja se defendendo dentro de suas portas, não é a igreja indo para a guerra. É a igreja estando firme, colocando sua armadura e indo ao resgate das pessoas. E indo à batalha. E quando a gente vai para a batalha, a gente tem que estar firme, que a gente tem que ir em Deus, que a gente tem um general, que a gente tem um rei que está ao nosso lado, que vai nos ajudar. E todo o sofrimento que a gente pode estar passando, a gente pode estar passando com a certeza que Ele nos ama, que Ele cuida de nós. Então é por isso, por esse Deus que nos ama, que cuida de nós, que nos faz sim ter vitória sobre o nosso inimigo. Sobre o nosso maior inimigo, que era a morte, a gente já tem a vitória garantida. Pedro termina dessa forma, e hoje eu gostaria de terminar da mesma maneira. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. A esse Deus que nos ama, a esse Deus que fez tanto por nós,
a esse Deus que cuida de cada um, que sabe cada desafio que cada um está vivendo, que sabe cada sofrimento que cada um está passando. Ele seja o poder. A Ele é o Deus de toda graça, o Deus de todo amor, o Deus de toda misericórdia. A Ele que cuida e nos ama. Seja a honra para todo sempre. Oremos mais uma vez ao Senhor para encerrar e receber a bênção. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, porque Tu és um Deus que nos lembra, Senhor. Um Deus que nos lembra que nós estamos vivendo um momento em que nós podemos estar sendo atacados, Pai. Que esse mundo ele não é um mundo apenas material, mas ele também é um mundo espiritual. E nós vivemos nesse mundo e nós podemos estar, sim, sofrendo ataques, Senhor, perversos vindo do inferno, ataques perversos vindo do nosso inimigo, o diabo, que anda ao nosso derredor, buscando pessoas sozinhas, buscando aquele que está se afastando, Senhor, buscando aquele que está ouvindo, deixando que ele ouvir a sua voz, ouvir o seu rugido, Senhor, e temer para nos devorar, Pai, para acabar com nossa fé. Senhor, nos ajuda nesse momento. Senhor, nos ajuda a ficar alerta, nos ajuda a nos permanecer sóbrios, a olhar ao nosso derredor, a lembrar de orar, a lembrar de entregar o nosso coração, andar em grupo, lembrar de abrir o nosso coração e dizer, meus irmãos, nos ajuda, Senhor, a viver a igreja, a aceitar, Pai, que o Senhor nos ama, aceitar que o Senhor cuida de nós e que o Senhor não vai nos abandonar em momento nenhum, até que a morte venha, o Senhor vai nos dar a coroa da vida, Senhor. Pai, é isso que eu te peço. Tira-nos, Pai, deixa muito claro que o Senhor tem o poder para nos tirar do reino das trevas. E o Senhor tem o poder de tirar qualquer pessoa do reino das trevas e levar para o reino de Tua maravilhosa luz. Nos ajuda também, Pai, a pregar essa mensagem até durante o sofrimento. Lembrar e mostrar às pessoas que mesmo no sofrimento nós não deixamos de ter fé. Um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que sabe dos nossos problemas, um Deus que vai nos dar a vida. É isso que nós te pedimos, Senhor. Abençoa a Tua igreja. Abençoa as pessoas que estão nos ouvindo agora, Senhor. Muda o coração delas. Traz o Teu Espírito Santo para habitar em suas vidas, Pai. E, Pai, nós choramos porque nós sabemos de pessoas que estão, sim, sofrendo. Nós sabemos e conhecemos pessoas ao nosso redor que estão passando por batalhas, Senhor. Ajuda-os. Mantenha firme, Pai. Faz com que no seu coração elas tenham a certeza que Deus nunca vai os abandonar. Que Deus nunca vai deixá-las. É isso que nós te pedimos agora, Pai. Que abençoa a todos nós. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo esteja hoje e para todos sempre sobre a tua igreja. Amém.